E depois dessa nuvem de gafanhotos, a nona praga, veio uma escuridão que cobriu todo o território por 3 dias. E segundo informações, teria sido uma tempestade de areia. E nenhum outro evento. São todos eventos da natureza, é isso que eu quero que fique claro pra gente aqui. E a 10ª praga, que foi essa que fez a cabeça do faraó e fez com que ele libertasse o povo hebreu, foi a praga dos primogênitos. Né? Então pensem comigo, os filhos mais velhos dos casais, eles tinham privilégios, vamos dizer assim. Né? Então eles se alimentavam primeiro, eles se alimentavam melhor, né? Porque na ausência do homem, na ausência do pai, quem assumia a responsabilidade por prover a família era o filho mais velho. Então o filho mais velho ele comia antes. Se ele comia antes dos demais um alimento que, por conta de tudo que a gente viu até aqui, o alimento estava contaminado, estava tudo intoxicado e tudo mais, o que começou a acontecer com os primogênitos? Eles começaram a adoecer e começaram a morrer. Né? Então, todas essas pragas, a gente consegue explicações e justificativas no meio científico, enfim, naturalmente em função do conhecimento que a gente tem hoje de toda a natureza e tudo mais. Né? E aí, depois dessa 10ª praga, que foi a questão dos primogênitos, a morte dos primogênitos, enfim, né, o faraó ele ficou tocado e ele falou assim, puxa vida, tá na hora de libertar esse povo aí, porque senão daqui a pouco o Egito vai ser dizimado, né, vai desaparecer. Né. E aqui, só para a gente ter referência, a gente estava falando de por volta de 1400 antes de Cristo. As escrituras nos trazem a seguinte informação: eram cerca de 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças. Tá? Então, a gente está falando aí de um bocado de gente. Quando Moisés conduziu esse povo até a margem, até a beira do Mar Vermelho, ele chegou ali e parou, né, fez uma pausa ali de cerca de 30 dias e ficou tentando estudar ali uma maneira de tirar todo aquele povo dali daquela região. Né? Nesses 30 dias, o faraó se arrependeu de ter liberto o povo. E ele mandou seus soldados ir atrás para recapturá-los e para trazer de volta para o Egito. Né? Moisés, profundo observador, grande conhecedor da natureza, né? Ele notou que a maré em determinada região do Mar Vermelho, ela subia e descia, que hoje também a gente conhece um pouco, a gente consegue pesquisar um pouco a respeito disso se a gente tiver interesse. Né? E ele notou que em determinada região do mar a maré baixava e era possível atravessar a pé. E aí tem um relato de que tinha uma luz que iluminava a caminhada do povo hebreu. Né? E, enfim, o exército egípcio chegando perto, o povo hebreu vendo aquela nuvem de poeira se aproximando, e, enfim, e eles começaram a se revoltar contra Moisés. E começaram a transferir a culpa e a responsabilidade por aquilo que eles começaram a reclamar, que eles queriam voltar para o Egito, que eles queriam voltar a ser escravos, mas que eles não queriam morrer ali naquele embate, enfim. Né? E foi quando Moisés conduziu todo o povo hebreu pelo Mar Vermelho durante a noite, com essa luz irradiando, com essa luz iluminando o caminho e a trajetória deles. Os guardas egípcios, eles tentaram ir pela mesma trilha, mas aí a maré aumentou e muitos deles morreram, e enfim. Né? Aqui é um ponto de uma reflexão bastante profunda, e esse é o grande propósito da Escola de Aprendizes do Evangelho. Quais são as nossas escravidões? O que a gente tem hoje que nos prende, que nos amarra, que nos deixa enlaçados e que impede o nosso próprio progresso e a nossa própria evolução? E aí, dentro dessa reflexão, cada um vai encontrar a sua resposta, né?
talvez em função dos vícios, dos defeitos, das dependências emotivas, sentimentais, enfim, cada um vai encontrar a sua escravidão. E como que a gente faz para se libertar da escravidão, assim como o povo hebreu se libertou? A gente precisa ter muita firmeza de propósito. Esse é um ponto essencial. A gente inicia esse processo de libertação da nossa própria escravidão através do autoconhecimento. A gente precisa ter dedicação diária. Precisa fazer o nosso planejamento para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. É disso que a gente está falando. É de reforma íntima. A gente tem que abrir mão do comodismo, né? Então aquilo que está nos incomodando e que a gente já está habituado, tudo bem, deixa assim, já estou acostumado, né? Ruim com ele, pior sem ele, coisa do tipo. A gente precisa abrir mão desse comodismo, né? E abrir mão, algumas vezes, da matéria para que a gente tenha condições de trilhar o caminho que a gente deseja, o caminho que a gente busca, né? E aí, enfim, ali na sequência, né, ao anoitecer, o Moisés notou que tinha conseguido conduzir o povo, né, os guardas já haviam ficado pelo meio do caminho, né, então esse já não era mais o povo do Egito, eles já não eram mais um problema para o povo hebreu, né? E aí eles iniciaram ali a sua caminhada pelo deserto com todas as dificuldades que todos nós encontramos ao longo do caminho da vida, né? Então são várias situações, são vários detalhes dessa história que a gente pode trazer para o nosso dia de hoje e entender aí um pouco do que aquele povo viveu lá atrás, né? Moisés identificou o seguinte: o povo hebreu não estava preparado para aquela liberdade. E Moisés tinha um perfil conciliador, né? Então ele cuidava o tempo todo, desde minha cabra sumiu, né? Ele ia lá, ele conciliava, enfim, né? Mas aquele povo caminhando pelo deserto tinha dificuldade para conseguir água e alimento e enfim, né? Até que chegaram numa determinada região que tinha um poço e que tinha água nesse poço, mas a água desse poço era muito amarga. Moisés, observador, conhecedor da natureza, ele descobriu uma folhagem que ele adicionava ali naquela água e retirava aquele sabor ruim, né? Todos os aprendizados que ele teve no período que ele era pastor de ovelhas, né? Mas ainda assim, muitas pessoas do povo queriam retornar para o Egito, queriam voltar a ser escravos, né? Quantas são as vezes que a gente não balança e não fraqueja dentro do nosso processo de reforma íntima e fala assim, nossa, mas aquela época era uma época tão boa e hoje eu tenho que ficar vigiando os meus pensamentos, tenho que ficar me conectando com o meu anjo da guarda, o meu chefe fala bravo comigo e eu tenho que tolerar, né, o trânsito, né, nossa, enfim, todos os problemas que eu vivo e que vocês vivem, né, e às vezes a gente quer voltar para aquele velho homem, como diria Paulo de Tarso, né, para voltar para aquele velho homem e a gente viver ali no nosso comodismo. Bom, aqui eles continuaram caminhando, né? Pararam lá num vilarejo, montaram ali um acampamento e o povo cobrava de Moisés comida, carne, né? E num dado dia, Moisés falou para eles, fiquem tranquilos porque hoje vocês vão comer carne. E apareceram umas aves lá chamadas codornizes e acabou virando a comida do povo. Junto disso, surgiu uma planta chamada maná, que Moisés chamava de pão de Deus, né? E aí, no meio de tudo isso, começando ali a se estabilizar, a se estabelecer, ele decidiu montar um comitê de pessoas que pudesse ajudá-lo na organização, enfim, de todo esse povo, de todas aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando, né?
E num contexto geral, quando a gente fala da história de Moisés e da missão espiritual de Moisés, a gente está falando mais ou menos disso e da libertação do povo hebreu, né? E daqui para frente vai dar sequência numa outra aula com um outro expositor. Eu só queria, para a gente fechar, trazer aqui algumas das reflexões, né? O povo hebreu sofreu com a escravidão, né? Os hebreus, eles lutaram, eles batalharam para conseguir se libertar do jugo egípcio. E o povo hebreu, o povo judeu, ele teve uma missão que a gente pode se aproveitar dessa missão bem cumprida nos dias de hoje. Sim, a própria questão do Deus único, né? Desde lá da época de Abraão, enfim, né? Com esse conceito do Deus único, foram os hebreus, foram os judeus que trouxeram esse conceito e prepararam o terreno e prepararam o território para a chegada de Jesus. E vocês vão assistir, vão entender um pouco melhor desse contexto algumas aulas um pouquinho adiante, né? E aí a reflexão que eu quero trazer com vocês é o seguinte: quais são as nossas formas de escravidão? Nós também estamos buscando a nossa libertação? E qual é a minha missão? Qual é a tua missão? O que é que eu busco como missão, como progresso, como evolução espiritual? E aí, só para a gente ir partir aqui para o encerramento, né? Alguns sentimentos que o povo hebreu teve e que eu tenho e que você tem, né? O medo, o orgulho, o egoísmo, a ansiedade, a impaciência, a vaidade, a falta de fé, insegurança, o julgamento exacerbado, né? Solidão, ciúme, ira e o desconhecimento do propósito de tudo aquilo, né? Porém, por outro lado, eles tiveram também um punhado de virtudes. E essas virtudes são persistência, força, luta, tiveram evolução, tiveram coragem, resiliência, tiveram a tradição, né, dentro dos próprios ensinamentos, enfim, todo esse entendimento que a gente está falando aqui do Deus único, enfim, né, tiveram capacidade de renascimento, de se reinventar a cada momento, né, mantiveram ali, apesar de alguns deslizes, mantiveram o seu foco, a determinação, a fidelidade, né, então eles foram fiéis ali ao que Moisés estava orientando, se mantiveram unidos e resistentes e com uma fé intensa, uma fé inabalável, né? E esses são os ensinamentos que é trazido para cada um de nós. Sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver oportunidade, neste momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando no nosso planeta e no nosso Brasil, é um momento para a gente fortalecer cada um desses pontos, cada uma dessas virtudes que o povo hebreu exercitou ao longo de toda essa história. Agradeço aqui a oportunidade, esse foi o recurso que eu tinha para passar para vocês. Espero poder ter contribuído com cada um, com o crescimento de cada um de vocês, com o aprendizado de cada um de vocês. E estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Agradeço novamente a oportunidade, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Sigam firmes e fortes na Escola de Aprendizes do Evangelho, que essa escola vai trazer um punhado de ferramentas muito benéfica para cada um de vocês. Que Jesus abençoe e ilumine.